Deus, a gente te agradece por essa manhã, que a gente pode estar na tua casa, Senhor. Agora a gente pede as tuas bênçãos sobre a vida do pastor Caru, que o Senhor use a vida dele, Senhor, vai falar aos nossos corações, Senhor. Prepara, Senhor, os nossos corações, a nossa mente para receber a tua palavra, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ohayou, Nihama, buenos dias, bom dia. Tá bom, gostei, atendeu todo mundo, espero. É um privilégio nós estarmos aqui mais uma vez, sempre é. E nesses últimos dias nós temos meditado bastante em cima da carta de 1 João. Uma carta bem forte. Muitas pessoas não dão muito valor a ela porque é pequena, parece que não tem muitas coisas para se extrair, mas é uma carta tremenda. Como é pequenininha, segundo a 1 João. E nós vamos estar trabalhando um pouco em cima dela. Eu gostaria que vocês colocassem em pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos estar vendo um pouco dentro de 1 João alguns versículos, mas queremos começar com o versículo 1 até o versículo 4. É que a palavra de Deus diz: o que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Deus vivo, nós nos colocamos mais uma vez em tua presença, no Santo dos Santos, sabendo, Deus, que o Senhor está presente em nosso meio. Te louvamos, te engrandecemos, nos alegramos muito com a tua presença. E pedimos, Pai, que teu Espírito agora esteja nos dirigindo. Se há entre nós alguém, Senhor, em angústia, alguém doente, ou alguém que não tem ainda um relacionamento contigo, que essa pessoa possa realmente ser alcançada por ti de forma especial, consolando, curando, transformando, fazendo com que essa pessoa saia daqui cheia de ti. Nós te pedimos que o Senhor esteja agora repreendendo também toda e qualquer ação do maligno sobre as nossas vidas, sobre a mente de qualquer pessoa, tentando impedir que ela cumpra. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos sentar. Primeiro eu quero realmente dizer que fiquei muito impactado pela festa de ontem. Foi muito interessante, muito mesmo. E até estava comentando com algumas pessoas que aquelas senhoras que estavam aí dançando devia ter senhoras aí de 60, talvez 50, 60, dando continuidade, começando a treinar para que aquela tradição não morra, né? Seria muito interessante isso. Nós vamos estar falando sobre 1 João, e tem um motivo pelo qual eu estou falando isso. 1 João foi escrita com um motivo, como todas as cartas, e ele antes disso escreveu o Evangelho de João. Os três primeiros chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já estavam rodando há 30 anos antes de João escrever isso aqui. E o Evangelho de João começa, e 1 João vai dar continuidade,
começa para, de alguma maneira, mostrar o erro de um grupo que estava surgindo naquela época, que eram os gnósticos. E o gnosticismo é terrível, e ele penetrou em muitos lugares. Não vou citar o nome de alguns grupos por ética, mas ele entrou em muitos grupos. E até hoje ele tem de forma influenciada a muitos, e infelizmente essas pessoas deixam de entender quem é Jesus, exatamente por causa disso. Quando nós olhamos, e quem está experimentado na palavra já deve ter lido bastante vezes o Evangelho de João. O Evangelho de João ele foi escrito com um motivo, para que as pessoas pelo menos se convertessem, para que as pessoas entendessem que quando nós nascemos mortos espiritualmente. Quando o homem nasce, ele nasce separado de Deus. Ele vive simplesmente através da sua alma, do seu corpo, mas seu espírito está impedido de ter comunhão com Deus. A palavra fala que Deus é espírito, e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito de verdade. Se fala de verdadeiros, existem os que não são. E a própria palavra em 1 João, como nós vamos ver depois, fala que há dois grupos, não é? E um deles é o Filhos de Deus. E quando nós olhamos então o Evangelho, ele começa falando exatamente para combater os gnósticos. E quem eram esses gnósticos? O que eles pensavam? Eles achavam, por exemplo, que a matéria era má. Enfim, se a matéria era má, como que Deus, santo, absolutamente santo, poderia se encarnar? Não pode. Eles tinham a ideia de que o conhecimento era superior à virtude, à moral. Tanto é que eles tinham uma moral muito baixa. E João então começa desde o Evangelho de João já combatendo isso, porque primeiro, eles não criam que Deus havia criado todas as coisas nesse mundo, porque esse mundo é podre. Então havia uma distância entre um Deus absoluto e esse mundo em trevas, porque algo que eles chamavam de aions eram espíritos, e o mais porcaria, o pior deles é que havia criado esse mundo. Se isso é verdade, então Deus não podia ter criado, e Deus também não podia ter se encarnado. Se a matéria é má, como que esse Deus limpo e puro vai se encarnar? E muito menos a ressurreição, porque a ressurreição pregava o quê? Que ele ressuscitaria em corpo. Não pode. Então esses 3 pontos eram os pontos que João entra e começa a combater, seja no Evangelho, seja em 1 João, como nós vamos ver. Ele começa dizendo no capítulo 1 do Evangelho: no princípio era o Verbo, o Logos. O Logos para os gregos era a razão de toda a criação. Para o povo de Israel, o Logos significava a palavra de Deus em movimento, aquele que havia criado todas as coisas. E ele usa exatamente a palavra Logos para pegar os dois grupos. E ele fala: o princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e ele afirma: e o Logos era Deus. Já começa por aí. E ele estava no princípio com Deus. E aí fala aquilo que eles diziam que não podia ter sido feito. E esse Logos, que é Deus, foi quem criou todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus, não é? O Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas pelo meio dele, e sem ele nada do que foi criado se fez. Então já acaba com isso, já quebra as pernas dos gnósticos aí. Esse Logos, que é Deus, foi quem criou todas as coisas. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. E mais embaixo, depois que ele disse que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele, no versículo 10 ele diz: esse Logos estava no mundo. Ele, de novo, vem e dá uma paulada nos gnósticos. O Logos, esses que você estão afirmando que não criou, ele estava no mundo.
E o mundo foi feito por meio dele, sim. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, coisa que os gnósticos não faziam, mas a todos que reconheceram que ele era o Cristo, que Jesus era o Messias, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram de sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E olha, ele dá uma repassada de novo. E o Verbo, que ele lá em cima diz que é Deus, que é o Criador de todas as coisas, que a vida estava nele, e a luz dos homens se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Mas é tremendo isso. Tremendo. E ele deixa bem claro que esse entrou no mundo. E aí ele fala, escreve, o motivo pelo qual esse Evangelho de João foi escrito. E é interessantíssimo, porque o Senhor Jesus tinha feito muitas e muitas coisas, né? Havia curado muitos, havia expulsado demônios, havia feito tantas coisas, andar caminhando pelo mar, sobre o mar, tantas coisas ele fez. Mas ele escolhe apenas sete coisas tremendas, milagrosas, para colocar no Evangelho. Coisa que nos outros evangelhos tem muito mais coisas, mas o que ele escolhe, e no capítulo 20 de João, ele dá o motivo pelo qual ele escreveu o Evangelho, ou seja, para que você entenda, diferente dos gnósticos, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus não é simplesmente alguém que veio a esse mundo como um simples mestre, que veio aqui como um homem bom, ou um profeta, ou mesmo que tenha se reencarnado aqui, isso já trazendo para os nossos dias, se tornando um espírito de luz. Ele não é um espírito de luz, alguém que foi se reencarnando, mas ele é a própria luz. E aí, no capítulo 20, 30 e 31, ele diz assim: na verdade, Jesus, diante dos discípulos, olha só, na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais, mas ele escolheu apenas alguns, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, ou seja, os 7, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, para que creiais que Jesus é o Messias, coisas que os gnósticos e aqueles que negavam que Jesus era o Messias tinham que engolir. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Se você está aqui e ainda não tinha entendido isso, agora você já sabe. Se você crer no Senhor Jesus, se você realmente compreender que Jesus é o próprio Deus que criou todo o universo e se fez homem, mas não foi o Pai quem criou? Deus criou. Quando fala Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Só que Deus o Pai criou todas as coisas mediante o Filho. Por quê? Porque o Filho é o braço do Senhor. Lá em Isaías 52, 10 diz que Deus, e eu já falei isso aqui, desnudou o seu braço à vista de todas as nações. Ora, se ele é Espírito, se ele é invisível, como que ele desnudou o seu braço à vista de todas as nações? É quando ele se fez carne. Tanto é que em Isaías 53, bem no comecinho, fala, mas quem creu na nossa pregação? Quem creu no braço do Senhor? Que é Jesus. E aí começa a profetizar tudo aquilo que iria acontecer com Cristo. Bem, então, nós já entendemos que o Evangelho foi escrito por João para que nós possamos realmente se converter a Jesus Cristo, não a uma religião. Religião é coisa de homens, irmãos. Religião é o pior fardo
que uma pessoa pode carregar. Religião é horizontal. Você precisa obrigatoriamente frequentar um lugar, fazer alguns rituais, dar alguma coisa para, quem sabe, se você morrer, um dia chegar à presença de Deus. Não, isso não é cristianismo. Cristianismo é vertical. É um relacionamento com Deus vivo. E isso aqui é uma igreja local. Mas a verdadeira igreja são vocês. É um organismo vivo. A igreja se reúne na igreja local. Eu vou à igreja? Não. A igreja que vai a um determinado lugar. Na China, quando eu morei lá, nós nos reuníamos escondidos dentro de casa, ou em alguns lugares. Por quê? Porque lá tem perseguição. Então a igreja se reúne. A igreja se reúne, por exemplo, dentro de barcos, na floresta, em casas, em apartamentos. Ok? Então, o conceito de igreja está errado. A igreja é os chamados para fora, aqueles que um dia entenderam que Jesus é o Filho de Deus, e para que creiam, tenhais vida em seu nome. Amém? Bom, se João escreve o Evangelho para que a gente aceite Ele como Deus, e Senhor, e Salvador, e Criador de todas as coisas, por que ele escreveu 1 João? Para que você que já aceitou o Senhor tenha certeza da sua salvação. Abra comigo lá em 1 João capítulo 5, e ele vai dar um dos motivos pelo qual ele escreveu, e entenda bem o que está escrito. Versículo 13. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi. Então agora ele está dizendo por que ele escreveu. É uma das coisas pelas quais ele fez isso. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes. Não é a fim de sentirdes. Porque o sentimento ele é variável, né? Uma hora você está salvo, outra hora você não está. Uma hora você está salvo, outra hora você não está. Não. Ele está falando de um fato. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes o nome do Filho de Deus. Esse é o motivo pelo qual João escreve. Bem, esse Evangelho foi escrito por volta do ano 90. Alguns falam entre 80 e 90 máximo, a maioria diz que é 90. Em 95, Domiciano, o imperador romano, começou a perseguir a igreja. Se essa carta tivesse sido escrita depois, com certeza ele teria mencionado isso. Então, com certeza ele foi por volta aí do ano 90. E ele combate exatamente esse aspecto do gnosticismo. Ele volta a insistir, agora com mais insistência ainda. Insistir com insistência. Ele é redundante naquilo que ele fala aqui no começo. Olha só. O que era desde o princípio. Lembra que ele falou lá no Evangelho? No princípio era o verbo. O que era desde o princípio. O que temos ouvido. João nos está dizendo, olha, o que eu tinha ouvido. Ele continuava tendo um relacionamento com Deus. Bem forte. O que temos ouvido. Olha agora. O que temos visto com os nossos próprios olhos. Olha, se eu tenho visto, tem que ser com os olhos, né? Mas ele reforça, ele é redundante. O que temos visto com os nossos próprios olhos. Ou seja, eu não tenho visto por olhos de outros, mas com meus próprios. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Claro, se eu apalpei, só pode ser com a mão. E ele reforça. As mãos apalparam. Com respeito ao verbo da vida. Ele volta a insistir no Logos, que era a razão que os gregos tinham, que estavam tão distantes que nunca poderia ter entrado nessa matéria. E agora ele começa. E a vida se manifestou. E nós a temos visto
Ele não disse, eu tinha visto. Eu vi quando eu andei com ele. Eu vi quando eu comia com ele. Eu vi quando eu deitei no seu ombro. Eu vi quando ele foi morto e foi ressuscitado. Não, temos visto. Ele continuava tendo um relacionamento com Deus muito forte, como o próprio apóstolo Paulo. E dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto, ele volta a falar, e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E tem outro motivo pelo qual ele está escrevendo essa carta. Eu, passeando aqui, eu comecei a notar e fazer um paralelo com a igreja dos nossos dias. Me perdoe o que eu vou falar hoje. A nossa igreja hoje, em muitos lugares, é uma mera caricatura. Muitas e muitas igrejas que se dizem evangélicas, que dizem adorar o Deus vivo, que dizem adorar o Senhor, é uma mera caricatura. A quantidade de magia, entenda o que eu estou dizendo, a quantidade de magia que começou a penetrar dentro dessas igrejas é algo terrível. Terrível. Como a palavra de Deus não é mais exposta, tem que se substituir por alguma coisa. Então eu vou ter um cajado, eu vou ter um óleo ungido, eu vou ter uma fogueira santa, eu vou ter uma série de coisas para preencher o vazio da palavra. Porque essa palavra que transforma, é essa palavra que liberta. E as pessoas estão comendo comida estragada, oferecida por falsos pastores. Um dos motivos que ele escreveu a carta foi: cuidado com os falsos pastores, com os falsos mestres, com os falsos profetas. Nós estamos repletos hoje. Recentemente eu recebi lá no meu escritório, lá na nossa base, uma senhora enviada por um irmão, pastor, dizendo: olha, estou enviando essa pessoa, frequenta a nossa igreja, ainda não é nosso membro, mas ela está passando por muitas dificuldades, muitos problemas. E lá na base a gente faz, além de evangelismo, discipular, a gente faz muito aconselhamento. E a pessoa chegou assim, com problemas sérios na área de depressão e angústias, assim, você não pode imaginar as coisas, ira contra Deus, mas entrou como se fosse crente. Entrou como se fosse crente. E eu nunca aconselho morto. Primeiro cheque. Se tem vida, aí eu faço aconselhamento. Se não tem, eu vou evangelizar. E comecei a fazer perguntas. E as respostas não batiam com aquilo que realmente nós entendemos, que é alguém que conhece o Senhor. E ela, entre outras coisas, falou: eu estou com muita raiva de Deus. Eu falei: ixi. Porque Deus levou o meu pai, minha mãe, levou a minha irmã. E uma vez aconteceu isso comigo lá no Chile, uma pessoa também estava assim, e eu disse para ela: quando é que você deixaria seu pai ir embora? 50 anos? 60? 70? 80? 90? 100? Nunca! Nunca! Se depender de nós. Deus tem tempo. Deus sabe. Bem, o fato é que acabei evangelizando. E aí perguntei para ela, nesse momento chegou o Paulo Kim,
que veio me visitar, coreano, pastor. Exatamente no momento que eu falei, então eu vou orar por você. E se você quiser, ore aceitando Jesus. E nesse instante a mulher simplesmente dormiu. A opressão era tão forte, mas tão forte, que ela não conseguia abrir os olhos. A gente orava, repreendia o espírito maligno, ela abriu os olhos e dormia de novo. E foi uma luta aí mais ou menos de quase 40 minutos. E quando realmente ela ficou mais desperta, ela disse: mas para mim aceitar Jesus eu tenho que largar tudo que eu estou fazendo. Ela vivia com um homem que não era marido e fazia uma série de coisas nas noitadas. Então ela disse: para eu aceitar Jesus eu tenho então que. E ela preferiu ficar do jeito que está. Então tem muitos que eu chamo de zumbis nesse mundo. Pessoas que estão dentro das igrejas, pensam que são salvos, mas estão mortos espiritualmente. E o Senhor vai, através dessa pequena carta, nos colocar 3 provas. 3 provas. Inclusive, o Hernando Dias Lopes, ele coloca 3 pontos, acho que eu achei bem interessante, e a gente vê isso, mas eu gostaria de ressaltar 3 provas de que realmente você é filho de Deus. Eu espero que cada um de vocês passe na prova hoje. Em 1 João, capítulo 2, e isso tudo ele está combatendo o gnosticismo, mas como eu disse, o gnosticismo entrou nos nossos dias, ok? Então, a primeira prova é a prova doutrinária, aquilo que a palavra declara, e nas 3 provas ele vai dizer que quem não passa nessa prova é mentiroso. E a primeira mentira: quem é o mentiroso? Versículo 22, 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ou seja, os gnósticos negavam que Jesus, o Yeshua, o Soutos, o Salvador, era o Messias. Eles negavam isso. Então ele está dizendo, é mentiroso. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, primeira prova, espero que todos tenham passado e possa declarar hoje que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias. Jesus é aquele que criou todas as coisas. É aquele que fez o mundo, e a cada um de vocês, e que sustenta tudo pela palavra do seu poder, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante. Ele criou todas as coisas, nele tudo subsiste. Bem, segunda prova é uma prova que fala a respeito de relacionamento. Então seria uma prova relacional. Eu muitas vezes encontro pessoas que dizem que eu amo a Deus, Deus é a minha vida, Deus é isso, Deus é aquilo, mas não consegue ter comunhão com os irmãos. E aí tem alguma coisa errada, e ele fala isso e chama de mentiroso também. No versículo 20, do capítulo 4, 1 João 4, 20 diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então essa é a segunda prova, uma prova relacional. Se você está aqui e você diz que ama a Deus, mas você não tem comunhão com os irmãos,
que tem o mesmo Espírito. Nós todos que nascemos de novo somos santuários do Espírito Santo, e como mesmo quando há alguns atritinhos, como a irmãzinha falou, como em qualquer família há, você se acerta, pede perdão, mas nunca deixa de amar o irmão. Você quer estar com o irmão, mas tem pessoas que muitas vezes frequentam a igreja, ele entra depois que o culto começou e sai antes de terminar, porque não quer ter comunhão com ninguém. Algo estranho está aí. Então, a prova doutrinária: se você não ama o teu irmão, é isso? A prova doutrinária? Não. A prova doutrinária é: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Messias? Sim. A relacional: você fala que ama a Deus, mas você ama o teu irmão? Porque se você não ama o teu irmão que vê, com certeza você nem conhece o Deus que você ama. E a prova moral, e essa pega bastante, porque a palavra de Deus em 1 João fala muito claro. Eu vou começar lendo do capítulo 2. O versículo 1 diz assim: filhinhos meus, 1 João 2:1, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, ele está dizendo: olha, o pecado para nós, crentes no Senhor Jesus, deve ser um tropeção. Não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Você só tem esse advogado quem já nasceu de novo, quem já é filho de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Lá no Velho Testamento, no Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança. Em cima da arca, no templo, era o propiciatório, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava e lançava sangue sobre o propiciatório, e a ira de Deus o Pai se desviava de sobre o povo de Israel. Era algo temporário. Então aquele sangue de alguma forma satisfazia ao Senhor, retirando dele aquela ira que ele queria realmente pôr a mão e arrebentar com tudo, porque nós somos miseráveis pecadores, podres, mas o sangue então desviava a ira. Por quê? Porque aquele sangue estava apontando para o sangue único e eterno do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que era Jesus. Nós vamos ver o sangue desde Gênesis até a cruz. Só que na cruz, aquele sangue, Jesus se tornou a nossa propiciação, que é o que ele fala aqui. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, Jesus. Quando Jesus Cristo morreu, ele era a oferta que o próprio Deus, o Pai, entregou, e é uma oferta definitiva. A morte de Jesus foi única e para sempre. Quando o Senhor Jesus nasceu, ele foi para a cruz do Calvário, ele recebeu toda a lama, todo o pecado de todos os seres humanos, desde o primeiro que nasceu lá em Adão até o último que vai nascer. Toda essa sujeira foi sobre Jesus. Ele se enlameou com toda a nossa podridão. Desde o primeiro dia que você nasceu até o último dia da sua vida, você peca. E esse pecado foi sobre Cristo. E quando ele morre, ele paga a tua dívida que você teria que pagar em toda a tua eternidade, longe de Deus. Ele morre para te livrar da condenação, e ressuscita para te declarar justo diante do Pai. E ele chega para você hoje e diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus faz o convite, e aí a pessoa toma a decisão: quer ou não quer. Então ele diz assim, que ele é a propiciação. Mas quando chega no versículo 3, ele diz: ora, sabemos que temos conhecido, e essa palavra conhecido é ter intimidade.
Tem um versículo que diz assim: e José não conheceu Maria até que nasceu Jesus. Ou seja, José não teve intimidade com Maria até que Jesus nasceu. Essa é a mesma palavra. É ter um relacionamento íntimo com Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, 2 pontos. Se guardamos os seus mandamentos. E esse guardar não é abrir a gaveta e pôr lá dentro, é obedecer. E é um se. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, aquele que diz, eu tenho intimidade com Deus, no sentido vertical, não é apenas um mero religioso, e não guarda, ou seja, não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. Guardar os mandamentos é algo que nos leva a ter uma vida santa, não uma vida imoral, não uma vida pervertida. Hoje nós temos muitas pessoas que estão dentro de igrejas que trouxeram o mundo para dentro da igreja. As pessoas estão com o pé em 2 barcos. Eu conheço gente lá em São Paulo que eles acabam de sair do culto e vão para a balada. Irmãos, essas pessoas podem ter seus nomes arrolados no livro de membros da igreja, mas nunca foram escritos no livro da vida. Estão mortos. Então, ele fala no capítulo 1, versículo 5, 6, ora, a mensagem da parte que temos de ouvido, e nos anunciamos é esta: Deus é luz. Ele volta a colocar o que ele tinha posto lá no Evangelho, que a vida estava nele e ele é a luz dos homens. E agora ele ama, Deus é luz. Então Jesus é Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E ele faz essa afirmação: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se, de novo, uma condição, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, somos mentirosos. Você frequentar um lugar que o pessoal chama de igreja local, 50 anos, 60 anos, e você não entender e não passar por essas 3 provas, você vai morrer e vai para o inferno. E vai mesmo. Hoje tem muitos pastores que têm medo de falar. Eu não tenho medo nenhum, não, porque vai cair sobre mim se eu não avisar. Eu não quero que ninguém enganado. A palavra é clara. Frequentar a igreja, dar dízimo, participar dos cultos, fazer tudo, ter ministério, não adianta nada se você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. Estou contando nada para Deus. Quem não nascer de novo não pode estar na presença de Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. E ele fala bem claro: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem nasceu de novo em Cristo Jesus, Deus o Pai olha sempre limpo, como se nunca tivesse pecado. Ué, mas nós continuamos pecando? Que história é essa? Quando nós nascemos de novo, passamos a ter 2 naturezas: a velha natureza, que nos acompanha até o dia da nossa morte, e a nova. Só que essa velha, diz Romanos 6, que ela não tem mais domínio sobre nós. Então, quando nós olhamos para o versículo 8, diz assim:
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Então, mesmo como cristãos, servos de Deus, lavados e purificados no sangue do Cordeiro, nós temos muitas vezes pecado. Só que o pecado para nós tem que ser o quê? Introspecção. É diferente de alguém que vive pecando. É diferente. E ele vai falar isso no capítulo 3. Então, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ué, se o Senhor já me perdoou de todos os pecados, como é que eu tenho que fazer isso? Você se recorda que João 15, 14 a 16, está lá o Senhor Jesus, que é o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, com uma toalha e lavando os pés dos apóstolos. E quando chega no Pedrão, Pedrão diz: não, Senhor, comigo não. Você não vai lá me lavar os pés, não. E o Senhor fala: então você não vai ter parte comigo. Não, Senhor, então lava tudo, me dá um banho. E o Senhor diz: você já está lavado pela palavra. Isso é o caminhar diário, irmãos. É o símbolo do caminhar diário. Nós, como crentes, muitas vezes pecamos. E aí a gente tem que fazer o que eu chamo de respiração espiritual. E quem anda comigo sabe o que eu estou falando. Pessoas que eu preciso pedir perdão. Pessoas que eu preciso perdoar. E pecado que só eu e Deus conhecemos. Então, se você tiver querendo realmente ter algo para andar sempre limpo, faça isso, respiração espiritual. E se você nunca fez, chega em casa, na hora de Deus, o Senhor traz na minha mente pessoas que eu preciso pedir perdão. E à medida que Deus for te falando, escreva. Peço: Senhor, me dá pessoas que eu preciso perdoar. E escreve: Senhor, que pecados eu estou fazendo? Que os outros talvez não saibam, mas o Senhor sabe e eu também. E vai escrever. Essa lista é só para te ajudar a lembrar. Aí você acerta com Deus. E depois acerta com a pessoa. E se é pecado, alguma coisa que você está fazendo escondido, para. Acerta com Deus. Depois rasga essa lista bem picadinho para ninguém ler. Isso é um problema entre você e Deus. Não vai dar para olhar. O que você acha? Está faltando alguma coisa? Tá sim, você é isso aqui. Então, ele fala bem claro: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Se vocês lerem o capítulo 1 todinho, capítulo 2, ele está falando de comunhão. Ele não está falando de salvação. Salvação já foi. Ele está falando para irmãos. A salvação você já tem. E quando você peca hoje, nesse instante, se fez um pecado, esse pecado que não tem nada mais com salvação, porque ele mesmo já foi resolvido, você quebra a comunhão com o Pai. E quando você confessa, você é restaurado e passa novamente a ter a autoridade para repreender, para pregar, para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra nós temos. E eu quero terminar com o capítulo 3, que é um capítulo que dá uma paulada bem dada. Ele começa no capítulo 3, versículo 4, ele vem desenvolvendo uma ideia. E ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado. Praticar o pecado é aquele que está sempre no pecado. Não é algo que aconteceu. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão de lei. E como nós não conseguimos cumprir a lei, se nós colocássemos os 10 mandamentos na nossa frente, eu olharia para ele e diria: estou perdido, não passo de nenhum, estou morto. Por isso Jesus veio. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, está com Jesus. Todo aquele que permanece nele, ele já disse que permanecer nele é cumprir
o seu mandato, aquilo que ele falou que é para você fazer. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Olha a diferença. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu, ou seja, não passou naqueles 3 testes: nem o doutrinário, nem o relacional e nem o moral. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ele é muito pesado aqui, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, é bem claro aqui, não vive na prática de pecado. Está claro isso? Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E aqui ele dá uma paulada final bem dura. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama seu irmão, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que amemos uns aos outros. Bem, a carta é muito mais rica, tem muitos mais detalhes, muito mais coisas importantes, mas ele, durante toda a carta, vem batendo em 3 teclas: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias. Se você diz que ama Deus, você tem que amar o irmão. E se você diz que é filho de Deus, você obedece a sua palavra. Amém? Eu não sei o que essa mensagem falou para você hoje, não sei o que ela falou para mim. Então, nós temos que estar atentos e vigilantes, porque Jesus, que é Deus, e Senhor e Salvador, Ele veio ao mundo, ressuscitou e está vivo, está voltando. Nós temos que ser os João Batistas desse novo tempo, avisando a todo mundo: Jesus está vindo e vai nos arrebatar. Se tocasse a trombeta hoje, você iria? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Você seria arrebatado? Vamos fechar os nossos olhos. Se você está aqui e passou nos 3 pontos, na prova doutrinária, na relacional e na moral, olha a Deus para ver se você tem feito, tem testemunhado e tem falado desse Deus. Pergunta a Deus se realmente você tem mergulhado nessa palavra e tem realmente praticado o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas se você está aqui hoje de manhã e nunca nasceu de novo em Cristo, você talvez nunca tenha entendido tudo isso que foi falado agora, e você gostaria de ter um relacionamento com Deus, confessando realmente que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, o único nome pelo qual importa que você seja salvo. Se você realmente quer ter um relacionamento com esse Deus vivo, amando os irmãos e obedecendo a sua palavra, então eu quero desafiar você agora a fazer uma oração onde você está. Diga para Jesus assim no seu coração: onde você está? Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu entendi que sou pecador, miserável, talvez religioso, mas sei que não adianta nada. Eu nunca nasci de novo, Senhor. Nunca experimentei a Tua graça de salvação. Sou um religioso. Então, Senhor, eu agora tomo a decisão. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E Te convido para ser o meu dono, meu Senhor e Salvador pessoal. Toma conta, Senhor, da minha vida. Entra agora no meu coração. Me transforma
na pessoa que tu queres que eu seja. Eu creio que a partir de agora todos os meus pecados foram perdoados e eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Ainda com seus olhos fechados, eu quero perguntar: alguém fez essa oração? Se você já tinha feito uma única vez, para sempre não vai fazer de novo. Mas se você nunca fez essa oração de verdade, de coração, levanta a tua mão para que eu possa. Levante bem forte. Amém. Alguém mais? Levantar sua mão e dizer: eu hoje irei pedir para Cristo estar na minha vida. Tem alguém? Amém. Tem mais alguém que gostaria? Amém. Tem mais alguém que gostaria de dizer: hoje eu tomei a decisão e peço, pedir para Jesus Cristo entrar na minha vida. Tem mais alguém? Amém. Tem mais alguém? Esses que levantaram a mão, tenha coragem, fica de pé. Fica de pé. Fica de pé, fica. Pode ficar de pé. Todos que oraram, fica de pé. Aqui, fica de pé. Tem mais uma na frente que levantou a mão. Fica de pé, sem medo, sem receio. Não se envergonhe. Mais alguém? Ok. Vamos orar bem. Igreja de vocês. Ore por eles. Senhor Deus, a gente te pede, Pai, por todos esses que tomaram essa decisão corajosa, Senhor, de entregar suas vidas a Ti, Pai. Peço o Teu cuidado sobre a vida deles, na caminhada, no dia a dia, e a cada dia seja o Senhor a se revelar, ó Pai, revelar os desejos, ó Pai, que o Senhor tem para cada um deles. Pai, abençoa essas vidas, Senhor. Guarda o caminhar, Senhor, que a cada dia eles possam estar mais e mais próximos de Ti, Senhor, vivendo uma vida santa, Pai, que agrada ao Senhor. Pai, dá coragem, dá força, dá sabedoria, Senhor, a todos esses que tomaram esse passo de ter uma vida mais próxima de Ti. Pai, tem misericórdia. Nós pedimos o Teu cuidado sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Amém.